Queridos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite. Deus falou comigo nessa palavra na quinta-feira. Eu peguei o carro da empresa e fui levar para manutenção, revisão de quilometragem. E como estava demorando muito, eu cheguei cedo e demorou algumas horas. E ali Deus foi me dando essa palavra. Eu fui colocando isso no celular e a palavra foi fluindo. E é uma palavra que nos desafia e me desafia. É uma palavra que traz sobre nós o entendimento do que é ser cristão de verdade e o desafio que nós temos de não sermos religiosos, que é uma coisa que eu combato muito na minha vida e tento também te instruir para que nós não sejamos religiosos, porque religioso ele não vai entrar no reino de Deus. Para isso eu quero compartilhar com você, então, Romanos capítulo 2, onde Romanos capítulo 2, verso 17, onde Paulo nos adverte coisas muito importantes. Romanos capítulo 2, versos 17 a 24. E o tema dessa mensagem é quando o pecado enfraquece o testemunho. O pecado que está na nossa vida, ele vai enfraquecendo o nosso testemunho. E aí nós falhamos diante de Cristo, com a sociedade, com as pessoas, e nós não podemos achar que não devemos nada para as pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que ser imitador deles, como ele era de Cristo. Então as pessoas elas olham para nós, esperando uma reação positiva, e se nós não estamos tendo uma reação cristã, uma atividade cristã, uma ação cristã, porque nós estamos fracos na fé, seja por causa de pecado, seja por falha espiritual, nós estamos dando um mau testemunho para as pessoas. Eu entendo que a igreja, os membros, são responsáveis pelo crescimento ou não da igreja. O nosso vizinho vai querer Cristo ou não, de acordo com o nosso testemunho. O nosso familiar, ele vai querer conhecer a Cristo ou não, por causa do nosso testemunho. Se o testemunho for bom, nós ganhamos essas pessoas para Jesus. Não precisamos falar nada, só o testemunho. Mas também, se o testemunho for mau, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Então, eu quero já fazer esse preâmbulo para você fazer uma reflexão sobre isso, de como está o comportamento, como nós estamos nos comportando diante de Deus. Versículo 17 diz assim: você que se diz judeu, só para você entender esse texto, Paulo está escrevendo essa carta a judeus daquela época. Então, imagine que substituamos a palavra judeu por cristão, igreja moderna, a igreja de hoje. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a verdade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus e desobedecendo a lei? Não é de se admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Isso é forte. Os gentios blasfemam o nome de Deus por causa dos próprios crentes. Paulo está dizendo isso aos judeus. As pessoas daquela época estavam dando mau testemunho, e as pessoas que não conheciam a Deus, os gentios, estavam blasfemando contra Deus por causa dos judeus. Se você pega uma postagem no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, de um pastor, de um crente, seja de um testemunho, seja de um milagre, seja da pregação da palavra, vá nos comentários.
nós vamos ver todo tipo de comentário. Pessoas blasfemando contra Deus, pessoas chamando o pastor de ladrão, dizendo que aquele testemunho é falso, que eles não acreditam no sobrenatural. Em cima daquilo que está sendo falado naquele vídeo, tem pessoas comentando horrores, até ofensas, a pessoa e a Deus. Mas isso é o reflexo, não é só o reflexo de um mau testemunho da igreja, mas este é o reflexo de um mau testemunho da igreja. Paulo está dizendo, vocês falam para não roubar, mas vocês estão roubando. Vocês falam para não adulterar, mas vocês estão adulterando. Vocês falam para condenam os idólatras, mas vocês estão roubando objetos dos templos. Irmãos, a responsabilidade da igreja de Cristo é com o testemunho. Se nós não damos testemunho, é sinal que está faltando a presença de Deus em nós. Se não há testemunho, está faltando a presença de Deus. Pessoas que estão envolvidas no seu trabalho em piadinhas imorais, conversas inadequadas, pessoas que estão o tempo todo se envolvendo com as coisas do mundo, sem sequer se importar com a pregação do Evangelho e, sobretudo, com o testemunho. E aí Jesus então está dizendo aqui, Paulo está dizendo, vocês querem chamar a atenção das pessoas que estão contando piada imoral na igreja, mas no trabalho vocês fazem isso. Vocês contam piada imoral. Vocês estão recriminando o irmão ou a irmã por causa disso ou daquilo, e você faz isso. Precisamos analisar o nosso próprio comportamento e o contexto de Romanos 2, o apóstolo Paulo ele está confrontando aqueles que se consideravam conhecedores da lei de Deus, mas não viviam de acordo com aquilo que ensinavam. Se a gente for ler esse capítulo, a gente vai perceber que Paulo não está falando da queda. Paulo não está falando somente do pecado, mas ele está dizendo sobre a incompatibilidade, a incoerência daquilo que se prega com aquilo que se vive. Daquilo que se diz acreditar com aquilo que é a realidade. Então, Paulo está alertando a igreja, fazendo isso, em primeiro lugar, com os judeus. Ele não está condenando o pecado das pessoas. Ele está dizendo assim, você condena, mas você faz a mesma coisa. Você condena, mas você está sendo incompatível com aquilo que você está pregando. Então, Paulo está nos orientando a um comportamento que a igreja tem tido e tem afastado pessoas de Deus. A minha pergunta para você é, e eu me faço essa pergunta, quando eu comecei a escrever esse sermão, eu comecei a me questionar. Nós estamos atraindo ou afastando as pessoas de Deus? Isso envolve todas as pessoas, desde dentro da igreja, família, vizinhos, colegas de trabalho. Nós estamos sendo responsáveis por afastar ou atrair as pessoas para Deus. Queridos, só tem uma forma disso acontecer: testemunho pessoal. Testemunho pessoal. Tem crente que compra e não paga. Ô, irmão, que testemunho. Eu conheço vários cristãos que devem, irmão, o país atravessa uma situação difícil, mas o que é que nós temos que fazer? Ir até o nosso credor e dizer para ele, olha só, a situação está difícil, apertou, eu não consegui te pagar, eu sei que eu estou te devendo e eu vou te pagar. Irmão, satisfação. Nem sempre você vai ter dinheiro, mas num determinado momento você precisou
dever alguém, isso não é feio. Feio é você não dar satisfação. Feio é você nunca pagar. Irmãos, quantos crentes estão devendo? Será que você deve à igreja? Complicado dever até à igreja. É sério. Nós perdemos a credibilidade por não cumprir o nosso papel básico de crente. Ah, o irmão está devendo a cantina. Ah, o irmão está devendo almoço. Ah, o irmão está devendo o bazar. O irmão está devendo artesanato. Irmão, se é a igreja você está devendo, quem dirá lá fora? E aí o que acontece? As pessoas começam a falar mal da gente, metem o pau na gente, e aí, sabe o que acontece? Me procura. Já falei para as pessoas, olha, não tem nada a ver com a vida do irmão, não. Ele é ensinado aqui. Se ele não está te pagando, o problema não é meu, eu não vou pagar a conta de ninguém. Eu não devo ninguém. Eu não compro nem a prazo, irmão. Eu não devo ninguém. Mas, se a gente está devendo pessoas, com que autoridade nós vamos falar de Jesus? Se nós não damos bom testemunho, nós estamos afastando as pessoas de Deus. E aí Paulo está dizendo aos judeus, ele está mostrando o seguinte, não basta conhecer a palavra, não basta ensinar a palavra, não basta pertencer ao povo de Deus. O que Deus procura é uma vida coerente com a fé professada. Queridos, eu vou quebrar o protocolo. Eu conheço pessoas que sabem a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, que até profetizam, mas o testemunho, até o diabo fica com vergonha. E isso é sério. Com que moral ou autoridade nós vamos convidar alguém que vai olhar para nós e falar assim, ué, mas você está me convidando para ir para a igreja, nem você se acerta. Nem você está na presença de Deus. Não, mas eu conheço a Bíblia. Isso não é suficiente. Não é suficiente falarmos em línguas. O que é realmente importante é nós termos coerência com aquilo que a gente prega. Quem se lembra da história do bom samaritano? Passa no caminho, tem um homem caído, machucado, foi agredido por assaltantes. É ele, o samaritano, um homem que não se dava com o povo judeu, que vai lá e socorre aquele pobre coitado que precisava de ajuda. Só que antes do samaritano, passaram dois religiosos. Um sacerdote e um levita. Passaram dois religiosos que no templo pregavam santidade, pregavam ajuda, pregavam esmolas, dízimos, mas quando foi necessário que eles praticassem, eles passaram de largo. Então Jesus dá esse exemplo para nós, que nós não podemos ser comparados a esses religiosos. Porque, irmãos, os gentios daquela época, eles observavam a vida dos judeus e eles percebiam uma contradição entre o que eles falavam e o que eles faziam. Entre o que eles falavam e o que eles praticavam. Sabe o que isso gera? Descrédito e zombaria. Por isso que falam tão mal da gente. É só os vídeos que a Hannah posta, os cortes daqui da igreja, eu pregando, cair no público aí com muita gente, alguém vai me chamar de ladrão. Não porque me conhece, não porque eu seja ladrão. Vão zombar da minha fé, vão zombar do que eu estou pregando, mas não porque me conhecem ou porque acham que eu estou sendo incoerente, mas é por causa do testemunho da maioria dos cristãos. Por causa do mau testemunho.
da maioria dos cristãos. E aí os judeus, então, os gentios, olham para os judeus e começam a dar descrédito e zombaria. E zombar, zomba, ri, debocha. Haha, você aí, você fala, mas você não vive isso. Você fala uma coisa, mas os teus atos são outros. Esse texto foi escrito para judeus, mas ele vale para a igreja, irmãos. Ele está vivo no nosso meio. E aí, a gente se depara com pessoas que se apresentam como cristãs. Eu prefiro que alguém, ao longo do tempo, do convívio, descubra que eu sou um cristão pelos meus atos, do que eu ter que falar que eu sou crente. Do que eu ter que chegar e me apresentar, eu sou crente. Eu sou pastor. Eu prefiro que as pessoas vão descobrindo, em um determinado momento ela diga assim, você é crente? As pessoas precisam ver em nós exatamente isso. E aí, quando muitos se apresentam como cristãos, dizem, eu sou cristão no meio do grupo para poder ter o destaque e ganhar o respeito, mas mentem, constantemente falando mentira. Vive sem amor, como os religiosos que passam lá na rua e veem um homem machucado, ferido, não ajuda, não estende as mãos. Age com injustiça. Dizem que são cristãos, mas é arrogante. É avarento. Dizem que é cristão, mas fala de Deus, mas não mostra transformação. Irmãos, há quanto tempo você me escuta falar isso aqui na igreja? Não é possível. Não é possível que não consegue sair da nossa boca, não seja arrancado da nossa boca, palavras que não devem ser ditas. Nomes que não devem ser ditos. Quando a gente olha para Isaías, e ele recebe o chamado de Deus, a primeira coisa que ele fala, quem se lembra? Eu sou um homem, alguém disse, de lábios impuros, e habito no meio de quem? De um povo de impuros lábios. Meu irmão, Deus foi lá e queima os lábios dele. Tira uma brasa do altar e queima os lábios de Isaías, para que os seus lábios fossem purificados. Porque a gente está normalizando uma coisa que não faz parte da nossa fé, irmãos. Que cristianismo que a gente está vivendo? Um cristianismo que cabe tudo do mundo? Ou um cristianismo que a gente está lutando? A gente não vai chegar à perfeição, mas a gente está lutando para agradar a Deus. Ou a gente toma uma decisão e abandona palavras que não são do vocabulário do cristão, abandona hábitos, atos, ações que não são de um cristão de verdade, ou a gente vai para o inferno, irmão, não tem meio termo. Porque a gente está dando legalidade. A gente está usando e fazendo coisas que não garantem o céu ou a eternidade, mas a gente está cobrando das pessoas aquilo que a gente não está fazendo. Esse é o problema. É isso que Paulo está falando. E aí o que acontece? O mundo associa o mau comportamento ao evangelho. Eles não querem mais o evangelho. Você já viu um crente mentiroso? Irmãos, que coisa terrível. Uma pessoa mentirosa que fala que é crente, na verdade não é um crente mentiroso. É uma pessoa que é mentirosa e fala que é crente. Você já viu uma pessoa que conta vantagem e fala que é crente? Você sabe qual é a melhor forma de você comprovar a vida de um mentiroso ou de um homem uma pessoa que conta vantagem? É só você olhar, espera o tempo, nada daquilo vai acontecer, vai se cumprir. Porque é mentiroso. Porque conta vantagens.
Pessoas que falam demais, se antecipam, não vigiam nas suas palavras. E aí as pessoas estão de fora olhando, falando assim, ué, o tempo está passando e nada está acontecendo. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos medindo as nossas palavras. Nós não estamos pensando para falar. As pessoas estão olhando para nós. O autor de Hebreus fala que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ah, pastor, eu não estou nem aí para o que vão pensar a meu respeito. É por isso que as pessoas que estão ao redor dessas pessoas que não ligam para o Evangelho não querem Jesus, porque o comportamento é ruim, o testemunho é ruim. Nós normalizamos aquilo que a Bíblia está dizendo que não é normal. A opção sexual, cada um tem a sua. Uma ova, irmão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. Ah, cada um tem o seu jeito. Irmão, o que é isso? Nós estamos normalizando o pecado, estamos normalizando o que o mundo está ditando como regra, e as pessoas que estão do nosso lado, elas estão assim, você não é crente não. Seja taxado, sempre foge essa palavra, de fanático, mas não seja taxado de mundano. É melhor você ser taxado pelas pessoas de fanático do que de mundano. Porque fanático você não será. Você só está pregando o Evangelho. E para o mundo, quem prega o Evangelho é fanático. Quem prega a verdade é fanático. Então, o que Paulo está dizendo e está mostrando é que as pessoas estão associando o mau comportamento de pastores ao Evangelho, achando que eu também sou ladrão, achando que eu também sou 171, achando que você também é um falso crente. Por quê? Porque o comportamento mau de uns tem levado o mundo a entender que todos são farinha do mesmo saco, o que não é verdade. E aí, quantas vezes nós ouvimos frases como, se é para ser cristão assim, eu prefiro ficar onde eu estou. Você já escutou essa frase? Eu já. Para ser cristão assim, eu prefiro ficar em casa. Para ser cristão assim, eu prefiro ficar onde eu estou. Escutar coisas como, por exemplo, eu conheço pessoas que não vão à igreja e têm muito mais caráter. Você já parou para pensar? Alguém dizia assim, não, mas fulano nem crente é, ele é muito mais honesto do que o fulano que é crente. Espera aí, irmãos. Nós não estamos falando apenas de um comportamento, mas nós estamos falando, muito mais do que isso, uma transformação pelo poder de Deus. Quando Romanos fala que o Evangelho, quando Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, Paulo está dizendo para nós o seguinte, não é apenas uma questão de caráter, é uma questão de transformação. Ok, o camarada que não tinha caráter, que roubava, que matava, que fazia isso, que acontecia, antes de conhecer a Jesus, só que ele conheceu a Jesus e a sua vida foi transformada. Não depende se ele era bom ou mau caráter, se ele era ou não assassino. O que importa é que quando ele se encontrou com Cristo, ele sofreu uma transformação pelo poder do Evangelho. E é o que está faltando. A transformação pelo poder da palavra, a transformação pelo poder do Evangelho. E aí a gente escuta frases como essa, que fulano tem um caráter ilibado, ele nem crente é. Glória a Deus por isso, que ele é uma pessoa honesta, íntegro. Enquanto em contrapartida a gente vê cristão dando golpe. A gente vê cristão apostando em jogos de azar, loteria, loto, tigrinho, bets. Isso não é para o crente, irmão. Isso não é para o crente. Quem
convive mais próximo a mim, sabe que eu amo água tônica. Tem uns que fazem assim, que é amargo, né? Eu amo água tônica. E essa semana eu estava aqui na região, fui almoçar, a trabalho que eu estava aqui na região, e fui almoçar, e eu pedi uma água tônica. E a lata da água tônica, irmãos, é igualzinha à lata da cerveja. Eu dou um jeito de botar aquele troço para fora. E à medida que vai entrando gente que conheço, eu vou rodando o rótulo. Eu devo um testemunho. E aí eu sempre mantenho a água tônica no copo, porque ela é branca. Não tem nada a ver com a outra lá. E eu sempre mantenho no copo. Deixo para tomar no finalzinho, quando eu já estou acabando de comer. Porque eu preciso dar um testemunho. Eu não posso deixar as pessoas pensarem o que elas quiserem a meu respeito. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro que tem, irmão. Claro que tem. As pessoas só querem conhecer a Jesus quando nós damos testemunho. Quando nós somos coerentes com aquilo que nós falamos, vivemos e falamos. Tem que haver coerência. E aí, quando a gente ouve pessoas dizerem, para ser crente assim, eu prefiro ficar em casa, para ser crente assim, eu não quero ser crente, né, e o fulano tem mais caráter. Essa, por exemplo, não é uma questão justa, quando a gente olha para irmãos que são justos, são retos diante de Deus e que não revela o testemunho de muitos. E aí você se sente injustiçado quando alguém fala que você é igualzinho o caloteiro que está lá fora. Pastora não gosta que eu falo disso, mas eu não vou nem olhar para ela. A maioria que sabe que eu tinha livraria. Eu olho só por cima. A maioria sabe que eu tinha livraria. Irmãos, vocês não têm noção do tanto de calote que eu tomei. Compraram Bíblia e não me pagaram. A livraria era cristã, eu só vendia livros e Bíblias, material evangélico. Irmãos, eu tomei calote, vocês não têm noção. E aí, eu fechei a livraria por outros motivos, não foi por causa de calote, né? Fechei por outros motivos. E eu fui buscar receber algumas coisas. E aí, uma determinada pessoa, um líder, eu liguei para ele e disse assim, te dá os parabéns. Ele falou assim, mas não é meu aniversário? Eu falei, não, porque hoje está completando 1 ano. Que você comprou aquela Bíblia. Não, mas eu vou te pagar. Eu falei, não precisa mais. Eu só estou ligando para te dar os parabéns e dizer que é seu presente de aniversário. Sabe o que aconteceu? 2 coisas. Primeiro, ele não me pagou. Segundo, ficou de mal comigo. Espera aí, irmãos. Mas foi eu? O errado fui eu? Então, esse tipo de comportamento mostra uma falta de conversão, uma falta de transformação. É claro, e aí eu quero abrir aqui a mensagem dizendo o seguinte, a incredulidade dos gentios da época de Paulo não era só por causa do testemunho, o mau testemunho dos judeus. Assim como hoje, há os incrédulos porque eles querem ser incrédulos. Existe a parcela de responsabilidade do mau testemunho, sim, mas existe o incrédulo que ele é incrédulo por conta dele. Ele não acredita em nada. Ele é um blasfemo, é um herege, é um ateu, é um pervertido, é uma pessoa entregue às ações do inimigo. Então, essa pessoa ela não tem nada a ver com o mau testemunho dos crentes. É claro que eles estão de olho esperando isso. E a Bíblia nos ensina que cada pessoa ela é responsável diante de Deus pelas suas próprias escolhas, pelas suas próprias respostas ao Evangelho. E é a falta de fé para essas pessoas que faz com que elas não se aproximem de Jesus. É a falta de fé, é a incredulidade. E ela não está atribuída ao testemunho de alguém.
Então, a gente precisa entender, irmão, que o testemunho, ele é uma pedra de tropeço, o mau testemunho, ele é uma pedra de tropeço a mais para essas pessoas que, naturalmente, elas não têm fé. Elas, naturalmente, elas não querem conhecer a Jesus. Isso, o mau testemunho da igreja é só um adendo a mais, é só uma pedra de tropeço a mais. E Jesus, então, está alertando sobre os escândalos. Jesus está alertando sobre aqueles que fazem outros tropeçarem na fé. Porque o mau testemunho é isso que acontece. E, repito, o que Paulo está nos alertando em Romanos 2, não é que ele está aqui denunciando um mau testemunho só. Ele está falando daquilo que é hipocrisia religiosa. Eu falo, é o famoso faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É a famosa hipocrisia religiosa. É exatamente isso que Paulo está combatendo. O problema dos judeus, para Paulo, não era a sua imperfeição, porque todos pecam. Todos nós pecamos. O problema tanto dos judeus quanto dos nossos problemas é apontar o dedo para os outros, de algo que a gente mesmo faz. Hipocrisia religiosa. É confiar na própria religiosidade, ou seja, eu estou na igreja, eu fui batizado, eu falo em línguas, eu canto, eu bato palma, eu danço, eu tenho ministério, estou acima de qualquer suspeita. Não é assim. E esconder os próprios pecados. Esse era o problema. Esse era o problema. Era isso que Paulo estava combatendo. A hipocrisia, a incompatibilidade com a fé verdadeira. E o que é que eu e você precisamos fazer, irmãos? É lutar contra as nossas fraquezas. Se a gente for lutar contra as nossas próprias fraquezas, a gente já vai ter muita coisa para fazer. A gente já vai ter muito problema para resolver. E aí a gente não vai ficar dando ênfase ao problema dos outros. Então, o que Paulo está nos orientando aqui é exatamente isso. Lute por causa das nossas próprias fraquezas. Queridos, existe uma diferença do cristão que acusa todo mundo do erro para um cristão que erra, mas ele está lutando para acertar. Ele está lutando para vencer, ele está lutando para resistir ao pecado. Mesmo que ele caia, a gente lembra de quem? Davi. Preguei sobre ele um culto, 2 cultos atrás, sobre o Salmo 51, que Davi ele se arrepende diante de Deus por causa do seu pecado. Então, quando a gente percebe que alguém está quebrantado diante de Deus, e está buscando arrependimento, e está percebendo que as suas fraquezas estão destruindo a tua própria vida, mas ele está lutando, ele está buscando, ele está vivendo, ele está ali aos pés do Senhor, queridos, a gente não olha nem para o problema. A gente não olha nem para a falha, a gente não olha nem para o pecado, a gente olha pela perseverança. A gente olha para a persistência do indivíduo em querer buscar a presença de Deus diante do seu erro. Embora Davi tenha pecado, tenha falhado, feio, a gente percebe no Salmo 51 que ele se coloca diante de Deus como alguém que precisa de Deus, como alguém que se arrepende dos seus pecados, como alguém que está disposto a ter uma vida transformada. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Então, irmãos, o que Romanos capítulo 2 nos propõe nessa noite é a gente observar a palavra de Deus, observar o que Deus tem para nós e buscar uma transformação pessoal. Olhar para a gente mesmo e saber que nós precisamos de algo que as pessoas, ao olharem para nós, elas vão acreditar na nossa palavra, porque as nossas ações são coerentes com aquilo que a gente está dizendo. São coerentes com aquilo que a gente está pregando. Não podemos sair pela rua e as pessoas olharem para o que a gente está dizendo e vão dizer assim, ué, mas ele não vive isso. Não é isso que ela está vivendo.
precisamos alcançar em Cristo autoridade. E a gente só alcança isso com testemunho, mostrando para as pessoas que, de fato, nós estamos buscando a transformação e não aparência religiosa. Aparência religiosa não convence ninguém. Pode convencer por algum tempo, mas depois revela, de fato, quem é aquele que aparenta a religiosidade. O que realmente convence alguém é a ação de Deus em nós. O que convence alguém em uma fé autêntica é quando nós temos um coração transformado, um coração mudado. Então, querido, a minha palavra para você nessa noite é: seja um cristão de verdade onde você estiver. Se é no trabalho, se é em casa, se é na rua, se é no ônibus, se é no Uber, se é no táxi, se é no avião. Irmão, seja um crente de verdade. Tenha um comportamento transformado. Não faça o que um cristão não deve fazer. E você sabe o que um cristão não deve fazer. Assuma a tua identidade cristã e parta em direção a isso. Doa quem doer. Te chamem de fanático, te chamem disso, de aquilo, não tem problema. Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém, queridos? Então, guarda essa palavra e vamos viver essa palavra durante essa semana em nome de Jesus.